Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Esse episódio que literalmente serve pra gente se conectar com os nossos convidados também e aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre esse mundo tão vasto do empreendedorismo. Para quem não me conhece, meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, uma agência de marketing digital que é a extensão da sua marca. Então a gente cria branding de marca, faz gerenciamento de redes sociais, cria site, captação de conteúdo, tráfego pago, tudo de marketing que você precisar, a gente faz aqui dentro. E hoje o bate-papo, o episódio de hoje está muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de saber sobre esse assunto, porque ele é super abrangente. A gente vai falar sobre IA. E IA, hoje em dia, ele não tá aquela coisa do futuro. Sabe quando a gente ficava assim, porque IA vai dominar, IA, nananã, IA, não sei o quê. Gente, o IA já está acontecendo agora. E ele vai muito além de ChatGPT, muito além de plataformas ali de edição, vai muito além de muita coisa. Ele serve principalmente para produtividade, então você que tem uma empresa, você pode otimizar seus processos, produtividade dos colaboradores, lucro, né? Aumentar o seu lucro. Então, como que a IA pode ajudar a sua empresa a valorizar o seu serviço e conseguir atingir ali os seus objetivos? Hoje o assunto é sobre isso, então a gente vai receber Ingrid Magalhães e Décio Silveira. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Tamara. Primeira vez que a gente está recebendo uma dupla aqui dinâmica pra gente conseguir falar sobre IA. E aí eu quero entender de vocês, acho que a primeira pergunta vai ser: como que a gente consegue desmistificar a IA? Porque hoje em dia muitos empresários não sabem como que a gente pode usar a inteligência artificial ali no nosso dia a dia para otimizar processos, para às vezes melhorar a função ali do nosso colaborador, né? Ela literalmente veio para agregar ao nosso trabalho. Então, como que a gente desmistifica isso para alguém que ainda enxerga a IA só como um chat GPT? Eu uso bastante com cases reais, né? Então, cases de sucesso na própria empresa, cases do mercado. Através desses cases reais, a gente consegue provar que a AI realmente veio para ficar. Não, e na verdade, as pessoas acham que a IA custa muito caro. E elas precisam entender que hoje não é tão caro para você colocar uma IA dentro de uma empresa. Então é isso que você tem que provar para ele, para o empresário, que ele não vai gastar e que ele vai aumentar a produtividade, vai diminuir as horas de serviço e ele vai aumentar o faturamento. E como que ele consegue fazer isso? Qual que é Tem alguma inteligência artificial que você fala assim, se você colocar isso na sua empresa... Aí vai depender muito do ramo dele. Entendi. Para atendimento, se ele quer chatbot, se ele quer algum outro tipo de otimizar tempo de entrega, que é logística, aí vai depender muito da empresa dele. Mas você consegue provar. Consegue. E aí, por exemplo, a gente tem ali uma empresa, vocês primeiro... A gente precisa primeiro fazer um diagnóstico mesmo. Para entender aonde... Qual é a dor. Qual é a dor da empresa para conseguir. E existem técnicas, assim, até onde a IA pode chegar para a gente literalmente otimizar processo, reduzir custos de empresas. Como isso realmente reduz o custo de uma empresa, aumenta a lucratividade dela? Então, no caso da Ambev, por exemplo, eles têm uma plataforma exatamente de logística. E ela otimizou a logística e hoje eles deixam de gastar 100 milhões de reais com essa logística, só por causa da plataforma de otimização de logística. Não só também de logística, mas hoje está sendo muito utilizado para a parte de atendimento, no próprio WhatsApp. Então, você pega ali a própria OpenAI, uma licença dela, integra com o seu WhatsApp, você consegue treinar aquela AI generativa, você consegue subir os dados, e para isso você tem um atendimento 24/7, né, através de uma inteligência. Então, isso também vai reduzir muito custo e, além de reduzir custo, trazer o que a geração de hoje mais pede, que é um atendimento rápido. Né? A geração de hoje ela é imediatista. A gente então, tem muito isso quem mesmo. não utiliza a inteligência artificial para essa parte de atendimento, tá deixando o dinheiro jogado na mesa. E, além disso, além de querer algo muito mais rápido, a inteligência artificial, é válido a gente falar que ela não substitui a pessoa.
Mas ela otimiza o processo, né? Então, a gente vai ter lá num domingo, por exemplo, igual você falou, no atendimento, eu vou ali conseguir resolver ou pelo menos entender o caminho do que o meu atendimento vai ser levado, né? O meu problema. Sim. Mas depois nada impede da empresa colocar ali um atendimento humano. Então, mas aí, exatamente, o que a IA está fazendo? Ela está otimizando o humano, mas ela não está tirando o humano. Ela libera o humano para resolver casos mais complexos. Sim. Entendeu? Então, assim, ela vai ajudar muito, mas nos casos complexos vai ser humano. Então, ela libera esse pessoal para trabalhar o caso complexo. Não só libera, mas ela também ajuda com mais insumos. Porque nesse atendimento de nível 1 que a gente chama, que é o que a inteligência utiliza, ela já prepara os dados para que, se precisar encaminhar para um atendimento humanizado, essa pessoa já vai ter os insumos para tratar aquele problema de uma forma mais proativa, mais ágil. E com isso, quem se favorece no final das contas é o consumidor, é o cliente, que vai ter o atendimento muito mais rápido e uma forma muito mais pura de uma solução que já vai ter dado todo o contexto para aquele atendente humano. Aqui a gente está falando de inteligência artificial para o atendimento. Mas, igual o Décio falou, a gente tem também para logística. Então, a inteligência artificial, ela pode ir para vários setores da empresa. Não necessariamente somente para o atendimento, porque eu acho que as pessoas têm muito isso, né? O empresário tem muito isso. Praticamente para todos os segmentos. Sim. Quando a gente fala sobre logística, pensa numa roteirização. Pensa em uma empresa que ela entrega para muitos fornecedores, para muitos distribuidores, ou até mesmo um pequeno, né, empresário que vai fazer a venda ali dos seus marketplaces. Então, se a gente tem uma inteligência que ela otimiza a rota, você vai estar economizando no tempo, no seu combustível. É verdade. E o contexto da inteligência, ele é tão amplo, porque se a gente parar para pensar, tem tantos favorecidos, até mesmo o meio ambiente é favorecido com isso. Sim. Então, realmente, quem não está usando a inteligência precisa acordar. Precisa acordar. Sim, por exemplo, o Nubank, ele está trabalhando com uma plataforma para detectar fraude. Ele já conseguiu 50% menos fraudes. Entendeu? Então, assim, serve para todos os segmentos. Literalmente todos os segmentos. Eu vejo assim que muitos empresários ainda têm aquele mito do mas eu não preciso de atendimento, então eu não preciso de inteligência artificial, ou eu não preciso de... No meu caso, né, a gente cria conteúdo para as redes sociais. A inteligência artificial, ela é algo que nos auxilia. Ela não substitui a nossa expertise, mas ela nos auxilia, porque ela dá os dados pra gente, né? Então, a gente recebe os dados das redes sociais, das plataformas que a gente analisa ali, para depois criar uma melhor estratégia. Então, eu sinto que os empresários ainda têm muito esse receio, né? Muitos empresários. Mas exatamente porque eles acham que é muito caro. Eles não conseguem entender o que a IA vai fazer. E qual que é o... Vamos desmistificar isso, então. Mitos e verdades da IA. O que a gente pode falar? O primeiro mito, que pra mim é o mais latente, é que as pessoas acham que quanto mais dado, melhor. Que acreditam que para treinar uma inteligência artificial você precisa colocar muitos dados. Na verdade, não. Isso é um mito, porque a inteligência ela trabalha com dados de qualidade. Então, não adianta você colocar um Google acadêmico inteiro dentro da sua inteligência se aquele conteúdo for de má qualidade ou não tiver relevância para o seu segmento. Então, se for poucos dados, mas eles forem de grande qualidade, ela vai gerar o insight que você precisa. Esse é o primeiro mito. Sim, e aí tem o outro mito que é exatamente todo mundo acha que só as Big Techs. E não é verdade. Serve para qualquer empresa de qualquer tamanho. Não tem problema. E não é tão cara quanto eles acham que é. Não. Você citou da Ambev. Tem mais alguns cases que vocês falam assim, é diferente, por tem exemplo, resultado? O JP Morgan, ele colocou uma IA para analisar os contratos, né? Então... já estamos falando do setor jurídico. Exatamente. E contratos, tipo, a IA lê em segundos, acho que 12 mil contratos. O que pessoas levariam semanas. Então, assim, você vê que otimiza muito o tempo e rapidez de um contrato. Sim. Então, você ganha nisso. A gente está falando ali do sistema tributário também. Uma vez a gente teve um cliente que era do sistema tributário, né? A gente falava com advogados e era justamente sobre isso. Então, eles tinham uma inteligência artificial que lia os processos
Então, o que um juiz, às vezes, um promotor demorava, lia, sei lá, 2, 3 processos a cada X dias, a inteligência artificial lia vários processos e aí já entregava tudo para eles, um resumo, para eles conseguirem dar andamento. E isso otimizava demais. Não substituiu, mas otimizou o trabalho, né? Não, e inclusive também é um mito, né, falar que a inteligência vai substituir, porque ela otimiza, ela agrega no trabalho do humano. Então, realmente, ela não substitui, ela potencializa o humano para as frentes estratégicas, que é o caso que você acabou de citar. Isso, ela cria novos empregos. Também. Novos tipos de trabalho. Tira alguns, mas ela cria outros. Sim, ela não deixa o humano só estratégico. Sim. Afinal, somos uma mente pensante, né? Sim, Quanto mais estratégico a gente puder ser, melhor para os nossos clientes, para nossa empresa, para tudo, né? Então, se a inteligência artificial ela é operacional, por que não a gente colocar ela no operacional e a gente tomar a frente de outras formas? Que, inclusive, é um dos desafios, né? Respondendo também de mitos e desafios, é o desafio que eu mais encontro hoje, é a gente também encontrar as ferramentas para a dor que a gente tem. Porque se a gente parar para pensar, 98 foi quando lançou o Google. Então, a gente está já indo para quase 27 anos de Google. Hoje eu não vejo mais a minha vida sem Google. Vai chegar um momento que a gente também não vai mais ver a nossa vida sem inteligência artificial. Sim. Só que é difícil a gente também entender qual inteligência, qual software, qual programa encaixa para aquela dor que a gente precisa. Mas isso tá por enquanto, né? Tá muito recente ainda essa onda. E tem tantas também no mercado. Se você pesquisa no Google, gente, tem inteligência artificial para tudo o que você precisa. E aí, quando a gente pega para literalmente a gente colocar isso em prática, você fala, tá, como que começa, né? Mas, por exemplo, a IA agora ela tá otimizando o nosso tempo de procura. Porque quando você vai para um ChatGPT, para um DeepSeek, para o Perplexity, que é da Vivo, que você vai, ele já te entrega o que você quer saber. O problema do Google hoje é você procura lá qualquer coisa, X, pum, pum, você tem que entrar em um, ler, entrar em outro, você entra em vários para achar aquilo que você queria. A IA já te entrega o que você quer. Que é justamente o que a geração de hoje pede, as coisas mais rápidas, resultados mais instantâneos. Então tá todo o contexto da digitalização voltada para essa pressa que hoje a gente vem criando, inconscientemente até. E não somente, quando a gente fala geração, muita gente fala assim, mas meu cliente final não é a geração de 20 anos, mas não é isso que a gente tá falando, não, né? Mesmo. É uma geração de quem está vivendo. Isso, exato. É a era. Exatamente. É a era, não importa a idade. Não importa a idade, porque às vezes o que eu percebo assim é que muita gente fica, mas meu cliente final não tem 20 anos. Mas eu não tô falando disso, assim. A inteligência artificial, ela veio para agregar para todo mundo. Porque você tá com pressa, eu tô com pressa. As pessoas de 20, 15 anos também estão... Tá todo mundo com pressa. Isso é o costume. A gente tá se acostumando a ter tudo muito rápido. É a mesma coisa antes, quando não existia celular. Você não conseguia se ver... Você nem pensava nisso. Então você tinha uma vida normal. As pessoas tentavam te ligar, conseguia ou não conseguia... Né? Hoje, você não vive mais sem o celular. Impossível. Não, você faz tudo pelo celular, você trabalha pelo celular. Então, todo o costume, e a IA tá nisso. A gente tá se acostumando de tal forma que nem a gente quer tudo muito rápido. Independente de idade, se é 20, 30, 50. Isso daí é a internet que fez com a gente, né? Tem um estudo que fala, que eu falo esse estudo pra todo mundo, que é na internet a gente tem 3 segundos pra prender a atenção da pessoa. Você imagina você ter 3 segundos já cansar? Gente, 3 segundos não é nada. É uma respiração que a gente dá. Né? Exatamente, a gente está sem paciência. Sem paciência, exatamente. Exatamente. E como que os empresários conseguem começar a implementar a inteligência artificial? Porque, eles acham que é muito caro, ou eles não conseguem identificar como que vão, né, colocar isso no negócio deles. Até o DS tem anexos, né, então, que eu ia falar exatamente isso. É uma consultoria que você entende qual é a dor dele, qual é o problema dele, e aí você passa um feedback exatamente com tudo. O que ele vai precisar, como ele vai precisar, aonde ele vai pegar aquilo, e aí já dá de bandeja, ele vai lá e coloca. Porque hoje você tem IAs de graça, você não tem IAs só pagas, né? Você tem uma série, aí precisa entender o que ele precisa. Aí você passa o caminho todo para ele, é isso. Ele vai e implementa. Muito Mas fácil. Como que a gente consegue fazer com que a pessoa que tenha um negócio, então eu tenho uma empresa,
como que a gente consegue mostrar para ela que ela precisa da inteligência artificial para ela ter mais lucro, para ela otimizar o processo, fazer tudo isso que a gente está falando aqui. Então. Porque muitas vezes eu vejo que a gente não tem isso de, eu vou colocar uma inteligência artificial. Pô, ainda, o mercado brasileiro eu sinto que ainda está, né? Então, por caminhando. isso que ele precisa fazer uma consulta, porque assim, a gente precisa entender qual é o trabalho dele, o que ele tem, quais são as dores dele. Aí depois, a gente vai fazer um estudo para entender realmente se a IA vai fazer diferença naquilo. Eu não estou dizendo que todas elas vão precisar, mas a gente precisa entender. E ele precisa achar, será que eu consigo? E é uma consulta básica, não cobra nada e tal. E aí você entende se o serviço dele, se a empresa dele vai precisar de IA ou não. Se precisar, vou te dar os passos todos. Ó, é isso aqui. Tá aqui. Entendi. Entendeu? Porque não necessariamente uma coisa que a gente tem aquele preconceito do tipo, eu realmente preciso. Não, necessariamente você precisa. Pode ser que o seu caminho seja outro, né? Exato. Exatamente. Pode ser que o seu caminho seja No minuto outro. que eu falar para ele, realmente você precisa de uma IA, você quer essa consultoria? Aí sim. Mas se eu falar para ele, olha, nem adianta IA no seu negócio, não precisa, não tem necessidade, é pequeno, não vai fazer diferença. Tem algum setor hoje em dia que vocês falem assim, esse setor está crescendo muito na utilização da inteligência artificial, ou esse setor já está mais desenvolvido? Porque eu acredito que tenham setores e setores. Tem algum que vocês falam, esse daqui realmente vai para frente? Assim, Eu acho que o setor de atendimento é o principal, porque é o que mais se usa. Essa parte de contratos, eu acho que agora está ficando muito grande, está crescendo muito também, da leitura de dados, né, no caso dos contratos. Eu iria para a parte também de desenvolvimento. Back-end, front-end. Eu atuo bastante com isso e a gente sabe que desenvolvedor está cada dia mais raro. E as linguagens de programação cada vez mais amplas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Amazon Bedrock, que ele transforma uma linguagem X em Y em segundos através da inteligência artificial. Então, não preciso mais ter 10 devs, cada um numa linguagem de programação diferente. Eu posso ter um, ou eu posso ter, de repente, alguém que é entusiasta dev, mas que saiba dar um prompt certo, e aí vai montar o código na linguagem que você precisa, e isso com certeza é disruptivo. Não vai voltar a ser o que era antes. E a gente cai no... Ao invés de a gente ter 10 desenvolvedores, a gente vai ter um que consiga mexer e operar a inteligência artificial. Muito mais arquiteto do que desenvolvedor. Uma pessoa muito mais engenheira de software do que desenvolvedor de software. Porque quem vai desenvolver linha por linha é a inteligência. Então, a pessoa precisa ter o racional, precisa ter uma pessoa lógica. Isso daí otimiza custo. Aumenta a produtividade das pessoas. E aumenta o lucro da treinar empresa. pessoas para isso. Sim. As pessoas precisam aprender, né? Então você fala assim, então eu vou fazer cursos, vou treinar para aprender a mexer. Que é aquilo que eu te falei, básico, né? Do prompt. Que ninguém entende o que é prompt. Chega lá e fala, eu quero... A IA não vai criar aquilo que você pede. Ou vai criar totalmente diferente daquilo que você quer. Então você precisa se aprimorar de fato, porque prompt. Não é todo mundo, não é qualquer comando que a gente coloca ali que o negócio, que às vezes a gente coloca o comando e sai algo totalmente diferente do comando que a gente deu. É difícil, ou errado, ou sai uma coisa certa, outra errada. Então é isso, as pessoas vão precisar se aprimorar, principalmente nessa parte empresarial. Precisa se aprimorar. Qual que é a sua maior dificuldade dentro da Nexus? Quando a gente está falando dessa implementação da inteligência artificial? Então, a minha é conseguir chegar nas pessoas para elas entenderem que elas precisam de IA. Então, essa eu acho que é o mais dificultoso. Como é que você faz propaganda, ou como é que você mostra para as pessoas que elas precisam de IA? Isso é muito difícil. Por isso que assim, a Nexus é nova, mas assim, é muito difícil isso. E quais são as tendências da inteligência artificial hoje no Brasil, no mundo, enfim, tem... Alguma coisa que a gente pode esperar? Porque eu sinto que a gente está vivendo isso. É que hoje, se você parar para pensar, tudo tem IA. É que a gente não imagina. Dê um exemplo básico. E-mail. Filtro de e-mail. De spam. Para tirar para spam. É IA. Mas ninguém percebe, ninguém sabe. A maioria não sabe. E isso existe há anos, né? Sim, e é super simples. Netflix usa... também, que é para entender o seu conteúdo que você está assistindo. Ele só vai te dar aquilo que você está
A própria marketing dos celulares. Sim. Você procurou qualquer coisinha. A rede social pronto, já sim. vai colocar só aquilo lá no Pronto. na sua timeline. É, Você tá falando, se a gente tá com o celular do lado, vai aparecer na sua rede Spotify. social. Spotify. Ele sabe exatamente o que você escuta. E já Então, monta eles- a playlist com base nos seus gostos. Exatamente. É. Muito simples. Coisas Mas o básicas. futuro, ele é da hiperpersonalização. É incontestável isso. Não tem como. Cada ser, ele é único. Cada pessoa tem um gosto particular. Que através dos dados, a inteligência vai aprendendo o que você gosta de ouvir de segunda a sexta, o que você gosta de ouvir no final de semana fazendo faxina. Então, tudo isso é parametrizado. Então, quanto mais hiperpersonalizado for, melhor. Produtos, conteúdos, tudo. Então, pra mim, se fosse te responder, né, o que o futuro seria tomado pela AI, pra mim seria pela hiperpersonalização. Ai, você falou isso, eu me lembrei na hora de compra na internet. É impressionante, porque você compra uma coisinha ali, chega o e-mail que você comprou, tudo bem. Mas 3 dias depois já chega um outro e-mail com coisas relacionadas ao que você comprou. Então, a Isso. inteligência artificial que tá aonde que ela fica no site, provavelmente, ela já entende O que você costuma comprar. E- Quem é a sua Exato. persona? Já faz esse cross-sell e já te sugere produtos semelhantes. Isso daí pra mim é... E a recorrência também. Recorrência. Então, você comprou uma pasta de dente, ele já vai saber que então daqui a quanto tempo ele vai te sugerir novamente aquela pasta de dente. Isso, ele sabe exatamente o tempo, Isso, mais ou menos, é. que você costuma comprar aquele produto. Isso tudo é inteligência. Mas tudo isso a gente precisa treinar a inteligência. Sim, pessoas treinam. Sim, As pessoas sim. treinam a Aí são inteligência. pessoas. Aí são Sim. pessoas. Porém, depois de uma vez bem treinada, a própria IA, ela se readapta. Não precisa mais do humano para... Ela vai se inteligência. reabastecendo dos É. dados. Não. Sim. Entendeu? Então, ela Entendi. mesma. Ela mesma consegue aprender com os insumos que a gente deu pra Isso, ela. isso. E aí ela vai reaprendendo ali de acordo com a compra da pessoa, por exemplo. Porque é isso, né? Às vezes a gente muda o gosto. Sim. E aí ela automaticamente já aparece uma outra Vou coisa. contar uma Isso. história muito engraçada. Ai, Eu fui adoro histórias. Pode contar. Fui participar de um chá de bebê. E aí eu comprei, através de um marketplace, muita fralda, lenço umedecido, pomada, pra esse chá de bebê. Depois disso, eu comecei a receber muita recomendação de bebê. Roupinha e lacinho. Mas eu não era aquele público, era pra um chá de bebê. E pra eu treinar o meu algoritmo, que eu não era mãe, foi um desafio pra mim. E eu não sabia como. Então eu tinha que ficar acessando outras coisas, nada a ver Nada com a bebê, ver. pra ele entender que eu não era mãe, que foi apenas um presente que eu queria Foi comprar. uma coisa pontual. Então eu também acho que no futuro, acredito que as empresas também poderiam colocar um campo de sugestão para o que você quer receber de recomendação. Não só a inteligência trabalhar nos bastidores, mas ter essa conexão com o usuário e com o consumidor sobre o que ele gostaria de acessar e de receber de pushes, né? Porque nesse caso eu não quero receber coisas de bebê, mas eu acabei recebendo porque ele entendeu que eu comprei muita coisa de bebê. Aquelas compras únicas para determinada coisa que não é o seu isso. habitual. Então Exato. falta a E aí, AI também entender essas exceções. Então nem todos os dados, foi o que eu falei lá atrás, nem todos os dados em volumetria são valiosos. Sim. Às vezes menores dados, mas de qualidade, são muito mais vantajosos do que muita compra, muito contexto, porque acaba saindo um pouco de quem é o público. E aí prejudica a empresa, né? Totalmente. Que tá ali Não, eu colocando. fiquei acho que uns 3 meses recebendo todo dia notificação de fralda. E de leite, de roupinha e de tudo. Isso já Foi aconteceu comigo cômico. no Instagram, tipo, alguma coisa que eu procurei X e depois começou a aparecer naqueles feeds lá só aquilo, eu falei, não, mas não é isso, eu não gosto disso. Aí comecei a fazer outras coisas o tempo todo pra mudar. Pra Isso. mudar Exatamente, o feed. pra poder... O feed da rede social, ele atualiza muito rápido, assim. É algo bizarro, assim. E aí, pra gente finalizar, eu quero que vocês... 2 coisas, na verdade. Uma que vocês... Se vocês puderem falar algumas ferramentas que, às vezes, as empresas consigam utilizar ali. E qual que é... o X da questão mesmo do tipo, gente, não vai substituir vocês, sabe? Uma dica mesmo pro empreendedor ali. Que às vezes quer utilizar também. Então, a gente estava até conversando isso, né? Até falei de uma ferramenta, ela falou, ela não gostou dessa ferramenta, que é para dados. É para dados, né? É a Power BI, né? Power BI, não. E aí ela falou, não, eu prefiro uma outra, tal.
Ferramentas. O que eu posso dizer para as pessoas, assim, ele não vai tirar o emprego, porém, vai aprender, vai entender como funciona, porque talvez aquilo que você faça não vai ser mais útil na empresa, mas você ainda pode ser útil se você entender sobre IA. Então, acho que todo mundo tem que entender. Não é ser profissional de IA, nada, mas se adaptar a IA e melhorar. Mas ferramenta tem também, o ChatGPT tem também para autoatendimento, então assim, tem várias, né, de graça, você até sabe melhor que eu, você pode até falar quais ferramentas são free ou não, né? Para dar dica para esses empresários que estão querendo começar na AI com baixo custo, até mesmo para você sentir o resultado antes de tirar muito investimento, com certeza, em primeiro lugar, o Google PageSpeed, para você sentir quais são as dores do seu site, sentir principalmente como o Google avalia o seu site, não só o Google, mas os mecanismos de busca, né? Como que eles identificam dos 4 pilares, se o site é acessível, se o site tem uma boa performance, se ele tem um bom contexto, uma qualidade boa de estrutura. A gente usa bastante também o Microsoft Clarity, que é para mapa de calor. Então, você conseguir identificar através de um mapa de calor, então zonas quentes, zonas frias do seu site. As pessoas clicam mais em promoção do que em novidades. Gente, isso é maravilhoso para quem quer trabalhar com marketing na empresa. Precisa. É necessário. Maravilhoso. Se você quiser fazer uma campanha, lançar produto. Você conversa com o seu consumidor. Porque o Clarity, por exemplo, tem gravação de tela em tempo real do seu site. Então, você consegue até entender se tem algum botão que as pessoas estão clicando que não era para clicar, se tem algum banner que elas estão chamando mais atenção do que o outro. E, óbvio, ferramentas de Analytics, Google Analytics, Google Search Console. A gente precisa ter esse básico. Não adianta a gente pensar num Power BI, a gente pensar em ferramentas mais avançadas, se a gente não tem o feijão com arroz. Então, começar com o básico, com aquilo que você consegue aplicar sozinho, sem conhecimento técnico avançado, sem uma pessoa expert em AI, implementando no seu site, você já vai conseguir ter um resultado bem tangível. E não tenha medo. Coloca. Tem que arriscar. Arrisca. O resultado vai ser excelente. O resultado compensa a gente ficar um pouquinho assim, focado ali, tentando aprender, mas o resultado compensa. Muito. A hora que ele perceber, ele vai entender. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Assim, era um assunto realmente que eu queria muito trazer para desmistificar mesmo esse tabu que eu ainda sinto que a inteligência artificial muitas vezes é um tabu para alguns empresários, assim, então... A maioria. Muito obrigada. Gente, se vocês quiserem encontrar ambos, eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição desse vídeo, os nossos contatos também. E muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar aqui que a gente responde todo mundo. É isso, até semana que vem. Beijo! Obrigada. Obrigado a vocês.